Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Leandro falando aqui. Vou mostrar uma situação para vocês que aconteceu no meu carro hoje. Olha aqui. Tá vendo? O cara bateu, parei, peguei esse pedaço que ficou na rodovia dos imigrantes. E eu tive que tirar ela do caminho, né? Porque poderia causar outro tipo de acidente aí com o motoqueiro, com alguém, né? Então a gente tem que tirar o que ficou no meio da rua. E eu sempre gravo vídeos, irmãos, e eu comento sobre alguma situação que acontece no meu cotidiano. E aí eu trago uma palavra da parte de Deus mediante ao que acontece comigo no dia a dia, e o Senhor me esclarece algumas coisas e eu recebo de Deus, eu passo para a igreja, para os irmãos. Hoje de manhã eu fui na casa de um vereador fazer um trabalho para ele no apartamento. E voltando, eu acabei retornando pela rodovia dos imigrantes. E voltei, irmãos, som desligado. Tava até cantando o hino da harpa. Cantando mal ainda, porque eu não sou bom de música, né? E fiquei pensando como Deus é maravilhoso, como Deus ele trabalha nas nossas vidas. E a rodovia estava super tranquila. De repente, do nada, eu ouvi dois barulhos. Uma batida e depois eu ouvi uma batida muito forte e um tranco que eu tomei no pescoço, que minha cabeça bateu aqui para trás. Eu estava aproximadamente a uns 55, 60 km por hora. Já estava aqui perto do Expo Center. E o motoqueiro ele bateu num carro importado. Na hora que ele bateu nesse carro importado, ele acabou vindo pro meu lado e ele deu uma pancada na traseira do meu carro, onde estourou esse para-choque traseiro. O que eu aprendo com isso, né? Primeiro que eu agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus porque o motoqueiro, ele continuou o seu caminho, foi embora, claro, não parou para reparar o dano, mas graças a Deus, de verdade, eu fico feliz porque ele não caiu. Porque se eu estava a 55, a 60 km por hora, pela batida que ele deu na traseira do carro, ele estava mais ou menos a uns 120 km por hora. Ele estava praticamente o dobro da velocidade que eu estava. A peça voou para frente, eu pensei que tinha sido algum pneu do carro que tinha estourado, e aí você não entende o que está acontecendo. E graças a Deus ele foi embora, né? Não pagou, não reparou, mas graças a Deus não sofreu um acidente que poderia ter sido pior. Você já pensou? Se camarada cai nessa velocidade aí, seria uma situação muito complicada. Mas o que eu aprendo com este acidente, pequeno acidente? O que eu aprendo? Eu aprendo algumas coisas interessantes. A primeira é a questão do pecado. O pecado na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, na vida daquele que teme ao Senhor, ele precisa ser um acidente, tem que ser um acidente. Pecado não pode ser premeditado. Pecado na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus é um acidente, você não espera. E infelizmente acontece. Né? Dá para evitar? Dá, porque todos os acidentes eles são evitáveis, a não ser dois acidentes que é inevitável, que é ataque fulminante ou catástrofe natural. São dois acidentes que são inevitáveis, todos os outros acidentes são evitáveis. O pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente. E o que eu aprendo com isso? O rapaz bateu na traseira do carro e ele foi embora. E eu fiquei no prejuízo. Eu aprendo que um acidente, que é o pecado também, sempre vai deixar marcas, sempre vai deixar prejuízo. O pecado sempre deixa uma conta para alguém pagar. Então, meu irmão e minha irmã que está assistindo, toma muito cuidado. Toma cuidado com a questão do pecado. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A função do diabo é fazer você causar um acidente.
é fazer você causar um pecado. Pecado na família, pecado entre irmãos, pecado fora, pecado no corpo. São inúmeros tipos de pecado e o diabo quer que eu e você peque. Mas o Senhor manda eu e você, hoje, vigiar. Toma muito cuidado. Eu não estava esperando esse acidente e infelizmente aconteceu. E a conta vai vir para mim porque o motoqueiro foi embora. E eu agradeço a Deus que ele foi embora e ele não caiu, porque se ele cai, irmão, ele ia se esborrachar no chão. Pequeno acidente causou um grande dano. Vou ter que comprar um outro para-choque, em torno de R$ 400 para comprar um para-choque desse. E o prejuízo está nas minhas mãos. Mas uma coisa interessante é você não ser culpado de nenhum tipo de acidente. Não seja culpado por acidentes que acontecem no decorrer da vida de alguém. Não seja conivente com o pecado de ninguém. O pecado vai deixar marcas. Se você pecar, vai ficar marcas e o preço, a conta, ela vai chegar na minha vida e na tua vida. Deus deu um grande livramento para aquele motorista, aquele piloto daquela moto, uma moto relativamente cara, uma moto pesada, e graças a Deus ele não se machucou. Então, irmãos, vigiem, orem, busquem a Deus, ande certo. E se esse camarada cai, como é que eu estou? Como é que está a condição do carro? Como é que está a minha documentação? Como é que está a situação? Você vê como que Deus ele trabalha? Sabe? Então, o servo de Deus, a serva do Senhor, precisa andar íntegro diante de uma sociedade maluca que está correndo a todo custo, a todo tempo, em tudo quanto é lugar. Que Jesus possa te abençoar. Fica com essa palavra aí. Pecado, acidente, pecado, acidente. Não premedite pecado. Não queira cometer pecado. Jesus está às portas. Ele está voltando.